tudo bem? Este é o canal Graça e Fé e vamos dar continuidade no assunto. Estou tentando concluir o assunto da eternidade. Já falei tudo que precisava falar, mas estou fazendo só um resumo das coisas que foi falado e fazendo algumas explicações finais. Então, no vídeo anterior, eu fiz umas explicações sobre o plano da salvação, sobre a condição, né? Eu estou explicando sobre a condição humana e para poder resumir e dar a melhor resposta à pergunta por que Deus não tirou o sofrimento. Eu quero explicar nesse vídeo sobre a árvore da vida, né? Porque o que nós temos que ver é que Deus, ele não lida somente com o seu amor, né? Se Deus lidasse somente com o seu amor, seria bem facinho, né? Seria diferente. Mas aí também, nós também não ia ter segurança, né? Porque aí nós ia pensar, ele age só com o amor, e se de repente ele mudar? Porque aí, né, não teria garantia. Mas Deus não, Deus é justo, plenamente justo e perfeito. Deus não muda. A Bíblia diz que Deus é perfeito e não há nele sombra de variação. Então, Deus lida com o seu amor e também ele lida juntamente com a sua perfeita justiça e também com o seu poder, né? Porque se Deus lidar só com o seu poder, Deus pode tudo, seria fácil. Se Deus lidar só com o seu amor, seria canja, né? Para nós. Ele ia dar um jeito para tudo, né? Mas Deus, como eu disse, ele lida com o seu poder, né? Ele pode tudo, mas ele lida também com a sua perfeita justiça, juntamente. Então é isso que nos dá segurança de uma eternidade com Deus, de uma vida eterna segura, porque Deus é imutável. Ele é perfeito em justiça, perfeito em amor, perfeito, pleno em poder, né? Ele é pleno em tudo isso. E então ele trabalha com todas esses dons perfeitos, esses atributos perfeitos de Deus. Então, eu vou dizer um pouco sobre a árvore da vida e a condição, porque nós podemos ter um entendimento melhor, né, sobre a questão de Deus não agir em algumas situações. E então, Deus, quando ele criou o ser humano, ele colocou ali o homem no jardim do Éden. Ele criou o ser humano. Eu já falei isso algumas vezes, né? Muitas coisas do que eu falo eu repito porque o assunto é extenso e a gente volta a dizer, dando continuidade, mas os assuntos estão ligados. Então, quando Deus criou o ser humano, ele já eternizou. Na criação humana, ele já eternizou o ser humano, ele eternizou Adão, e em Adão já estava também a Eva, né? Porque Deus criou a semente humana em Adão, que, claro, né, que o ser humano, ser masculino, é o ser que traz em si a semente humana. E quando Deus criou Adão, ele já criou também a Eva em Adão. Por isso a palavra de Deus disse assim, e criou Deus o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. Mas como assim que Deus criou macho e fêmea? Ele só tinha criado o Adão. É porque no Adão ele já tinha criado macho e fêmea, porque estava em forma de semente. A Eva também estava lá já, mas em forma de semente. E depois Deus tirou o Adão, do Adão, Deus tira a Eva, mas ela já estava criada lá na semente. Então, Deus, quando ele criou Adão, ele já eternizou o Adão e toda a sua semente. Então, em Adão, nós já fomos eternizados. Mas também, quando Adão pecou,
nós despencamos junto com ele também, né? Porque quando Adão desobedeceu, então ele sofreu a degeneração da natureza e juntamente com Adão caímos no buraco também. A semente em Adão, que era a semente santa, assim como Adão era santo, a semente santa sofreu a degeneração. Então, em Adão, por isso que a Bíblia diz que em Adão todos nós pecamos, porque nele nós sofremos a degeneração da natureza, os nossos primórdios. Os primórdios da raça humana que estava em Adão, sofreu a degeneração da natureza, que estava em Adão em forma de semente. Então, voltando um pouquinho, Deus criou o homem santo, como ele planejou criar o homem santo. Desde a eternidade, Deus já tinha dito, farei o homem santo, irrepreensível e tal, né? E Deus já tinha aqueles planos de glórias para o ser humano. E ele criou como ele planejou, criou santo, um ser irrepreensível. Ele foi criado em estado de perfeição, né? Um homem justo, um homem que amava a Deus. E o ser humano, ele amava Deus, ele amava aquela vida perfeita ali, aquela comunhão com Deus, era o céu na terra. O céu descia na terra toda tarde, porque a Bíblia diz que todas as tardes Deus descia para vir confraternizar com o ser humano. Então, era uma vida de glória, uma vida de, meu Deus, uma vida perfeita, de glória, sabe? Que tem que procurar a palavra para falar. Era uma vida maravilhosa mesmo, que o ser humano vivia. Depois que Deus criou a Eva também, Deus vinha confraternizar com o casal humano, né? Conversar, para estar ali junto com eles. Apaixonado, Deus amava a Bíblia e ama, amava e ama. A Bíblia diz que Deus nos amou antes de Deus nos criar, ele já nos amava. Porque quando ele tinha feito o plano, ele já olhou lá no futuro e ele já nos viu. Então ele já nos amou. Mas ele não tinha nos criado ainda. Mas como ele tem acesso ao futuro, ele olhou no futuro. Para ele nós já existíamos. Então, ele com todo amor, ele vinha todas as tardes, né, no paraíso para confraternizar com o casal humano. E então a glória descia no paraíso todas as tardes, né, porque a presença de Deus é algo que só quem teve o privilégio de viver uma experiência assim com Deus, porque a gente sente a presença de Deus, é normal sentir, mas quando a presença de Deus, ele permite por algum motivo, que não é normal ele permitir, mas por algum motivo ele permite a pessoa sentir de forma forte a presença dele, então aí a vontade que a gente tem é não sair mais daquela presença, sabe? Porque é coisa assim, não tem palavra para explicar a presença de Deus, não tem palavra. Agora, depende o nível que Deus permitir para cada um, né? Porque eu tive essa experiência e na minha experiência eu rolava no chão, porque eu não sabia o que fazer, eu não tinha o que fazer. E eu falei, se Deus não tirar, não diminuir a presença dele, eu vou morrer. E então é algo assim tremendo. Agora, o casal humano, como eles estavam numa vida de santidade, eles tinham preparo para receber aquela presença, né? Eles eram preparados, porque eles eram santos. Então, imagina a presença de Deus toda tarde no paraíso, enchia o paraíso de glória. Então, eles tinham uma vida que não tem palavra que possa descrever a glória. E eles, com certeza, amavam a Deus e não queriam pecar. Mas quando o ser humano, ele faz algo de errado, né, igual ali no caso de Adão, quando eles desobedeceram, eles perderam a presença de Deus
porque foram cortados de Deus, porque Deus criou o ser humano ligado nele, né? E então o Espírito de Deus habitava no ser humano. Olha só, Deus, ele criou o ser humano, o propósito dele era criar o ser humano santo para viver eternamente com ele. Então, quando Deus criou o ser humano, ele deixou um espaço dentro do ser humano para ser a habitação do Espírito de Deus, que Deus ele pode estar em todos os lugares em um momento só. Então, ele estava no céu, ele estava em todos os lugares e ele estava no ser humano também. O Espírito Santo estava no ser humano, habitava no ser humano. Mas quando o ser humano desobedeceu a Deus, ele pecou, então o Espírito Santo não pôde mais ficar, saiu. E o espaço que foi reservado para ser templo de Deus ficou vazio. Eu já expliquei isso algumas vezes. E então, por isso, o homem sente aquele vazio interior e nada pode preencher. É disfarçado com algumas coisas, mas o vazio volta, porque não pode ser preenchido por ninguém, a não ser o próprio Deus. Então, o ser humano, ele era perfeito e completo. Ele tinha uma vida perfeita. E quando Deus criou o ser humano, já existia o mal, já existia o inimigo, que era um anjo de Deus, ele já tinha se rebelado contra Deus. E em outra ocasião eu vou explicar sobre essa rebelião, como aconteceu. Mas esse ser já havia se rebelado, então tem uns que acreditam que ainda não tinha. Mas tinha ou não tinha, isso não vai mudar nada do que eu estou falando aqui. De qualquer forma, Deus, ele já fez o ser humano e já fez com o ser humano, quando ele criou o homem, ele já fez com o homem uma aliança, porque a aliança, ela é feita para compromissos, né? Então, quer dizer, o homem estando compromissado de maneira oficial, né? O homem estava com a aliança, o homem ficou oficialmente ligado a Deus, oficialmente, né? Porque Deus criou com liberdade por ser um ser racional, um ser que tem entendimento e pode tomar decisões. Então, como Deus é um ser justo, ele criou com liberdade, mas ele não deu liberdade para o homem pecar, não. Por isso, ele fez a aliança e disse, não coma deste fruto, porque a aliança é feita com alguns votos, alguma coisa para acentuar ali aquele tratado, né? Então Deus, ele usou duas árvores específicas, que Deus criou essas árvores para fazer com o ser humano uma aliança. Então essas árvores eram específicas, mas era a árvore normal, mas específicas. E então Deus precisava fazer uma aliança, né? Porque existia o mal e Deus criou o ser humano livre. Então, para que o ser humano entendesse que ele estava compromissado, é igual o casamento, né? O casamento, a aliança ali está lembrando que a pessoa está compromissado, né? Então, a aliança de Deus, tanto que chama aliança, né? Porque tem o mesmo significado. Então, a aliança que Deus fez com o homem era para o homem entender que ele estava compromissado com Deus, e Deus então deu uma ordem. E a ordem, né, era esta. Olha, a aliança que eu estou fazendo com você aqui, o compromisso, porque Deus não falou com todas essas palavras, mas Deus deu entendimento para ele entender tudo, com perfeição. Olha, eu estou fazendo aqui essa aliança com você, porque eu sou o Senhor, fora de mim não há Deus. Fora de mim não há outro Senhor, né? Assim, que seja originalmente Senhor, né? Mas existe, em outras palavras, Deus estava querendo mostrar para o homem, Deus estava dizendo, em outras palavras, existe um inimigo, um opositor a mim, um opositor a este reino. E este inimigo está às soltas. E este inimigo do lado dele está a morte e destruição, né?
Então, mas você é meu, eu te criei, e eu estou fazendo aqui, mas eu te criei livre porque você é um ser racional. Então, eu te criei com liberdade, você tem entendimento para discernir o certo do errado. Para você entender que você está ligado em mim, né? E eu estou em você, meu espírito está em você. Então, nós somos, né, ligados, aliançados. E para afirmar essa aliança, eu coloco essas duas árvores. Essa árvore aqui é a árvore da vida. E esta aqui é a árvore da ciência do bem e do mal. Do fruto desta árvore aqui, que é a da vida, você pode comer livremente. Mas do fruto desta aqui você não come. Este é o nosso trato, esta é a nossa aliança. Então, ao não comer da árvore da ciência do bem e do mal, era como o homem estar dizendo a Deus: eu, de livre e espontânea vontade, eu aceito, né? Era o trato da aliança, era como se ele estivesse dizendo isso. Eu desejo estar, eu estou e desejo permanecer dentro deste plano perfeito de glória no qual o Senhor me criou. Se ele comesse da árvore da ciência do bem e do mal, era como se ele estivesse dizendo: eu não pretendo permanecer dentro do plano perfeito do Senhor, eu quero sair debaixo dessa proteção e eu quero ser independente. Era a mesma coisa, ele está dizendo isso. É claro que o homem não ia querer sair de debaixo da proteção de Deus, mas ao desobedecer, ele nem precisava falar, ele já estaria fazendo isso, né? Porque então Deus fez este compromisso que era para proteger o ser humano do mal. Então, pela aliança, ele estava protegido do mal. O inimigo poderia vir e fazer qualquer tentativa. Na obediência, não comendo aquele fruto, o resto era com Deus, né? Porque aí o ser humano de livre e espontânea vontade, ele estava dizendo pelo compromisso assumido e sustentado, ele estava dizendo a Deus: eu de livre e espontânea vontade, ser racional, um ser criado em liberdade, um ser humano, um ser racional, por livre e espontânea vontade, eu estou dentro do plano do Senhor, o plano perfeito, e nele eu quero permanecer. Era isso que ele estava falando. E seria o contrário se ele desobedecesse. Então, Deus deu para ele tudo que ele precisava e muito, 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 muito mais do que isso, porque tudo o homem tinha. Ali era um paraíso belíssimo e de todas as qualidades de frutas deliciosas e sadias, porque não tinham pecado, não existia praga, não existia nada. Então, frutas perfeitamente sadias, belíssimas e deliciosas e de todas as qualidades ali naquele paraíso. Aves coloridas voando pelo céu, gramas verdejantes e árvores cheias de flores, rios de águas cristalinas, toda a perfeição daquele paraíso. E os animais mansinhos passeando, né? Não tinha animais, não tinha nenhum animal feroz, todos eram mansos. Não existia dor, tristeza, cansaço e nem morte. Tudo isso que eu falei, a vida, a glória, toda essa beleza, esse jardim de glória, de delícias, de perfeição, e de delícias. Tudo isso daí era só uma complementação, porque a glória mesmo é o que acontecia a todas as tardes quando Deus descia. Deus descia todas as tardes, Deus enchia o paraíso de glória com a presença dele. E ele fazia isso todas as tardes. Já pensou vindo confraternizar com o ser humano? Se eu tive a presença de Deus, senti a presença de Deus, um tantinho assim de tempo, um tantinho assim. E se Deus passasse daquilo, eu não ia longe, morria. E eu já rolava no chão de tanta felicidade. Imagina ter comunhão com Deus perfeita e ter a presença dele todos os dias, fora a presença dele estar o tempo todo mesmo, e aí a presença pessoal dele todos os dias. Imagina.
Não tem palavras para dizer a glória na qual o casal humano vivia. Não existe palavra. Eu vou dar continuação no próximo vídeo.